Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre vetores. Bora lá? Bom, para começar, imagina o seguinte, você está em casa, você quer ir lá naquela loja, só que você não sabe onde é a loja, e aí você pede uma ajuda, e aí a pessoa que te ajuda fala assim, olha, a loja são 3 ruas daqui, só que isso não é suficiente, tá faltando informação aí para você, falta o quê? Falta direção e falta um sentido. E hoje vamos entender melhor o que isso significa, vendo a diferença entre escalar e vetor e aprendendo o que são vetores. Bom, para começar, vamos entender qual é a diferença entre escalar e vetor. Para isso, eu trouxe 2 perguntinhas aqui para você. Ó, a primeira é, qual é a temperatura na rua hoje? Eu olhei aqui o termômetro e o termômetro diz que 35 graus Celsius é a temperatura de hoje. Isso é um escalar, porque a gente está falando apenas de tamanho. Só com tamanho você já sabe como está a temperatura lá fora. A segunda pergunta que eu trouxe é, como que eu chego na cidade A? Eu joguei aqui no Google e o Google me deu a seguinte resposta. Você precisa andar 100 km leste-oeste, no sentido oeste. O que significa isso? O Google disse para mim que eu preciso percorrer um tamanho de 100 km na direção leste-oeste, indo para oeste. Isso são características de um vetor. Tamanho, direção e sentido. Beleza? Bom, assim, a gente pode mostrar que um vetor, seja ele qual for, ele é basicamente desenhado dessa maneira, uma setinha caracterizada por uma letra maiúscula. Essa letra, geralmente a gente usa ou V ou U, e ele obrigatoriamente, ele sempre possui módulo, direção e sentido. Vamos ver um exemplinho aqui. Bom, esse é um vetor, aqui de azul, em que o módulo é o tamanho dele, por isso está de azul. O tamanho dele é o módulo. A direção aqui de verde é horizontal, ou seja, esse vetor ele está na horizontal. E ele está com um sentido para a esquerda. Então, a gente tem esse vetor de tamanho, direção horizontal e sentido para a esquerda. Agora, a gente pode chegar na representação das componentes de um vetor. Então, um vetor está aqui no eixo x e y. Toda vez que a gente tem um vetor, a gente pode escrever o vetor como a soma do vetor de fx e fy, ou seja, a soma da projeção desse vetor em x mais a projeção desse vetor em y dá o próprio vetor. A gente também pode escrever isso de acordo com os pontos. Então, esse ponto aqui onde o vetor está chegando, ele tem uma coordenada, que é a coordenada fx e fy, que é esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. Então, a gente pode escrever dessa forma. Ou então, por último, se a gente tiver com um vetor em 3 dimensões, a gente pode escrever esse vetor pela coordenada fx, fy e fz. Além disso, a gente também pode representar o vetor de acordo com os seus vetores unitários. Para isso, a gente tem que entender quais são os vetores unitários no 3D. Entendendo o 3D já é suficiente, porque aí o 2D está dentro do 3D. Então, a gente tem x, y e z, onde a gente tem o vetor i, que é o vetor unitário em x, vetor j, que é o vetor unitário em y, e o vetor k, que é o vetor unitário em z. Então, a gente tem basicamente essa formação aqui pra gente. I, j e k, que são os vetores unitários de x, y e z dentro do 3D. No 2D a gente só tem esses dois aqui, que é I e J, que são os vetores unitários de x e y, porque no 2D a gente só tem as coordenadas x e y. Beleza? Bom, agora a gente pode falar da representação desses vetores unitários em suas componentes. A gente também pode escrever no 3D da seguinte forma. F é igual a fx na direção i, mais fy na direção j, mais fz na direção k. Ou seja, cada uma das suas componentes vezes os vetores unitários de cada uma delas. E a gente também pode escrever f como fx, fy, fz como as coordenadas de onde é o ponto que o vetor está chegando. Bom, agora a gente pode basicamente fazer a decomposição de vetores. A decomposição de vetores é quando a gente tem um certo vetor aqui e esse vetor forma um ângulo θx com o eixo x, θy com o eixo y. Através desse ângulo a gente pode descobrir fy e fx. E como que a gente faz isso? Decompondo. O fx ele vai ser o módulo de f, e aí o módulo desse tamanho aqui, vezes o cosseno, ou seja, como está aqui perto, o cosseno de θx na direção i, que está em x. E fy vai ser o módulo de f vezes o cosseno de θy na direção j, que está aqui em y. Agora, como eu faço para descobrir o módulo de f? É isso que a gente vai ver aqui agora. Para a gente descobrir o módulo de um vetor, vamos ver esse exemplinho aqui. Imagina que você tem o vetor u,
que é 1, 4 e 2, ou seja, aqui é fx, fy e fz. Calcule o módulo de u. O módulo de u, ou seja, o módulo de um vetor qualquer, sempre vai ser a raiz quadrada de cada uma das suas componentes elevado ao quadrado. Então é 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai dar pra gente, 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. Então isso daqui é a raiz quadrada disso tudo aqui. A soma disso daqui vai dar 21. Então a gente vai ter a raiz quadrada de 21. Então isso vai dar pra gente 4,58. Então o módulo de u é igual a 4,58. E toda vez que a gente fizer qualquer módulo, a gente só precisa fazer esse passo a passo. Raiz quadrada de cada um dos componentes elevados ao quadrado. Agora, a gente pode falar sobre a soma entre os vetores. Então aqui, dados dois vetores, V1 e V2, 1, 2, 3, 1, 3, 5, nas direções I, J, K, a gente quer somar esses dois vetores, ou seja, a gente quer fazer V1 mais V2. Para fazer a soma, basta a gente somar cada um dos itens que são relacionados às mesmas direções. Então, todo mundo que está em I, todo mundo que está em J, todo mundo que está em K, a gente soma. 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. Dessa forma, a gente consegue achar a soma entre os vetores. Agora, a gente precisa falar da regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo diz basicamente que quando a gente tem dois vetores, V1 e V2, e esses dois vetores vão ter um vetor resultante V, e a gente tem um ângulo entre eles, onde alfa é o ângulo entre esses vetores. Toda vez que isso aqui acontece, a gente consegue determinar esse Vzão, usando a regra do paralelogramo, que é essa expressãozinha que vem proveniente lá da lei dos cossenos, que diz que V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, lembrando que tudo em módulo, mais 2, que multiplica V1 e V2, os dois em módulo também, vezes o cosseno do ângulo. Tudo tem que estar em módulo, então é módulo de V ao quadrado, mais módulo de V1 ao quadrado, mais módulo de V2 ao quadrado, mais duas vezes V1 vezes V2, cada um em módulo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E essa é a regra do paralelogramo, que serve principalmente para você achar esse vetor Vzão aqui. Combinado? Bom, agora a gente precisa falar de produto. E aí, quando a gente fala de produto entre vetores, a gente vai ter dois tipos de produto. O produto escalar e o produto vetorial. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o produto escalar. Ele se chama produto escalar. Por quê? Porque quando você faz essa multiplicação, você chega em um valor, um número. Então, quando a gente usa esse pontozinho aqui para multiplicar vetores, a gente sempre está falando de produto escalar. Então, se eu quero V vezes U, eu vou pegar cada uma das componentes e vou simplesmente fazer V1 vezes U1 mais V2 vezes U2 mais V3 vezes U3. Então, basicamente, esse é o produto escalar. Eu também posso usar V vezes U, que é módulo de V vezes módulo de U, vezes cosseno do ângulo. Então, dessa forma, a gente consegue achar o produto escalar entre os vetores. Agora, vamos falar sobre o produto vetorial. O produto vetorial, ele gera para a gente como resposta um vetor. Ou seja, você vai multiplicar um vetor vezes o outro e isso vai gerar um novo vetor. Aqui, a gente pensa que para a gente fazer um produto vetorial, a direção e o sentido têm que ser definidos pela regra da mão direita. Como que a gente faz a regra da mão direita? Então, a gente tem aqui U vezes V. Eu quero fazer V vezes U. Então, eu vou pegar os meus dedos e vou puxar do V até o U, que é a ordem que está fazendo aqui o produto. Porque no produto vetorial, a ordem importa muito. Então, se eu estou fazendo V vezes U, eu vou pegar o V e vou puxar para o U. Então, vai apontar para cima, tá vendo? Já, se eu pego aqui, por exemplo, o U vezes V, que está aqui de amarelo ao contrário, eu vou pegar aqui, tá vendo? Vou puxar do U para o V e vai apontar para baixo. Do U para o V, puxando, apontando para baixo. E essa é a regra da mão direita. Os seus dedos sempre na direção da multiplicação. Se é V por U, você pega os seus dedos de V e vai para U. E vê para onde o dedão está apontando. Essa é a nossa regra da mão direita para determinar a direção e o sentido dos vetores da multiplicação aqui vetorial. E aí, como que eu faço isso para a gente achar o módulo dessa conta, ou seja, a conta em si? O módulo de V vezes U vai ser essa determinante aqui, então a gente vai escrever I, J, K, que são os vetores unitários, e aí depois V1, V2, V3, U1, U2 e U3. Por isso que a ordem importa. Aqui você tem que escrever sempre na ordem que aparece. Se for V vezes U, é V1, V2, V3, U1, U2 e U3. Sempre na ordem que aparece. E aí, para resolver isso daqui, a gente usa essa expressãozinha aqui, que pega o I, e aí a gente corta, e aí sobra esse daqui. Então,
é sempre I vezes o que resta, a gente corta a linha e a coluna do vetor unitário, então vai sobrar V2, V3, o 2, o 1, o 3, pega o J, multiplica pelo que resta, então corta aqui, vai sobrar V1, o 1, V3, o 3, e aí pega o K, corta a linha e a coluna, e aí vai sobrar V1, V2, o 1, o 2, então é K vezes V1, V2, o 1, o 2, e aí resolve essa determinante aqui tradicionalmente. E por último, a gente tem a propriedade dentro dos produtos. Então, a gente tem algumas propriedades que são legais. Se a gente pega um produto escalar entre A e B, nesse caso A e B são paralelos, basicamente a resposta vai ser a própria multiplicação entre o módulo deles. Quando a gente pega A e B e faz um produto vetorial, ou seja, um produto vetorial entre paralelos, isso vai dar sempre zero, porque o ângulo entre eles é aqui, né, basicamente é zero, então vai dar zero. Se a gente pega A e C, que são vetores perpendiculares, tá vendo? A é perpendicular a C, o produto vetorial de vetores perpendiculares sempre vai dar zero. Já se a gente pega, produto escalar, tá? Desculpa, falei errado. Aqui o escalar entre A e C sempre vai dar zero. O vetorial, agora sim, vetorial, entre A e C, vai ser o módulo de A vezes o módulo de C simplesmente. E quando a gente pega vetores que são basicamente simétricos, ou seja, eles são iguais aqui, só que nos sentidos opostos, a gente tem A vezes D, isso um produto escalar, que vai dar menos o módulo deles dois, que eles estão um para cima e um para baixo. Combinado? Essas são algumas propriedades que você já de cara olhando, se os vetores são paralelos ou perpendiculares, você consegue determinar aqui dentro dos produtos, tanto vetorial quanto escalar. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí